Os grandes reformadores, aqueles como Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Morávios, Wesley, nenhum deles acreditava no arrebatamento secreto da igreja. Pelo contrário, todos falavam apenas de uma única e clara volta de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio e será visível e gloriosa em todo o mundo, e não num arrebatamento pré-tribulacionista. Somente no início do século XX é que essa visão do fim se tornou popular através da chamada Bíblia Anotada de Scofield e outros evangelistas. Agora, é estranho que uma doutrina assim tão complexa, tão bem elaborada como esta, e que seja supostamente bíblica, seja tão estranha na história do cristianismo. É estranho que nenhum servo de Deus a tenha percebido em 2000 anos de história da igreja. Uma vez um pastor evangélico muito consagrado a Deus, a quem eu respeito muito, me disse: mas Rodrigo, Deus tem de tirar o seu povo da terra antes que venha a grande tribulação. Veja, a história sagrada ensina que em todos os tempos, era ele argumentando, em todos os tempos de juízos divinos sobre as civilizações, Deus sempre livrou seus fiéis. Livrou Noé do dilúvio, livrou a Ló da destruição de Sodoma, livrou a Israel das 10 pragas que atribularam o Egito e prometeu livrar a sua igreja na hora daquela tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele então citou Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz: eu te guardarei na hora da provação. Mas espere um pouco. Eu falei para ele então: pastor, guardar é proteger, não é retirar de um lugar para o outro. Em nenhum desses textos que você citou, Deus arrebatou o seu povo para não sofrer o juízo. Pelo contrário, ele os protegeu, mas não os tirou. Jesus mesmo orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Veja, Noé estava protegido dentro da arca, mas permaneceu em meio ao dilúvio. Ló foi tirado pelos anjos, porém correndo em meio ao fogo que caía, e ele não foi arrebatado secretamente. Os hebreus, é claro, foram poupados das pragas no Egito, mas continuavam na terra de Faraó enquanto as pragas caíam. Com muito respeito pelos que pensam diferente, eu digo que não vejo na Bíblia Sagrada nenhuma passagem que ensine claramente a volta de Jesus em 2 estágios, um secreto, o outro visível. Mas eu sei que alguém ainda dirá: Rodrigo, Paulo deixou bem claro em Tessalonicenses que nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens, e ser arrebatado é ser tomado de modo súbito, sem que ninguém veja. Ora, confira o dicionário e você vai ver que arrebatado não tem nenhuma conotação de ato secreto, nem em português, nem no grego, que era a língua original do Novo Testamento. Tanto é que a palavra harpazo, ou arrebatar, pode ser traduzida por roubar em Mateus 12, 29. E veja que ela claramente tem o sentido de algo visível, pois Jesus diz nessa passagem que ninguém consegue roubar ou arrebatar a casa do valente a menos que o amarre. Ora, se fosse algo secreto, o valente nem perceberia. Eu sei que o valente, nesse texto da Bíblia, representa o inimigo de Deus. E, como ser espiritual, ele tem que ser amarrado para que a igreja seja salva ou arrebatada. Mas isto não invalida o argumento etimológico de que a palavra original não tem o sentido claro de ação oculta, secreta. Quando nós analisamos a palavra grega thlipsis, que é a palavra normalmente usada nas Escrituras para tribulação e aflição, em vários contextos, ela é empregada quando se refere a um momento de provação para se referir aos cristãos. Então, quando nós falamos sobre esse contexto, nós entendemos que a igreja passará pela tribulação, porque esse é um tipo de situação que é recorrente durante toda a história da igreja. Aliás, aproveitando a pergunta do pastor Éder, eu diria que a igreja vai passar pela tribulação pelo menos por 4 motivos. Vamos ver se eu terei tempo para passá-los aqui. Primeiro, eu acredito que a igreja passará pela tribulação, porque passar por tribulações sempre foi uma experiência normal dos cristãos do período bíblico. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo e Barnabé, eles dizem lá que importa que por muitas tribulações passemos nós cristãos, né, para que cheguemos ao reino dos céus.
Quando nós vamos para Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações porque a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Quando vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 9, João se identifica com os seus conservos ali de Apocalipse como vosso irmão e companheiro de tribulação. E Paulo, ele diz aos Tessalonicenses que ninguém se comova por essas tribulações, sabendo que para isso fomos ordenados. 1 Tessalonicenses 3:3. Além disso, eu acredito que a igreja passará pela tribulação porque, de acordo com a história universal, este sempre foi, ou esta também sempre foi, a experiência normal da igreja. A igreja, desde o seu surgimento, ela experimentou grandes tribulações com imperadores romanos, com os próprios judeus, com muçulmanos, com vários outros grupos, né? De maneira que, por exemplo, hoje estima-se um cientista em geopolítica, por exemplo, ele diz que estima-se hoje que existam cerca de 100 a 150 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E maior tribulação que essa não existe. Terceiro, eu acredito que a igreja passará pela tribulação dos fins dos tempos, porque alguns textos bíblicos, tais como Mateus 24, versos 29 a 33, 2 Tessalonicenses 2, versos 1 a 12, 1 João capítulo 2, versos 18 e 22, capítulo 4, verso 13, Apocalipse capítulo 13, versos 7 e 10, também diz isso. E por fim, eu acredito que a igreja passará pela tribulação, porque esta era a crença normal também das pessoas que pertenciam ao período dos pais da igreja. Eu vou parar aqui para não estourar o tempo. Aliás, se você prestar atenção, todos os textos normalmente lidos como referentes ao arrebatamento secreto da igreja possuem em seu contexto um quadro maior de vinda inesperada, porém gloriosa, e visível em todo o mundo, até pelos ímpios. É claro que, pelo tempo, eu não tenho como analisar passagem por passagem, mas eu cito apenas uma delas, que está em Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Ali diz: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Será isto um arrebatamento secreto? Creio que não, por 2 motivos. Primeiro, esta passagem segue depois dos versos 30 e 31, que falam da visibilidade mundial da volta de Cristo. Portanto, é depois da vinda gloriosa que esses textos têm lugar. Em segundo lugar, a comparação que Jesus faz imediatamente antes é com o dilúvio. Esse é um dado importante para você entender essa passagem. Você pode ver na sua Bíblia. Ele fala: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os homens não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Note, os que foram levados pelo dilúvio são aqueles que se perderam. Aí ele arremata: do mesmo modo em minha vinda. Um será tomado e o outro deixado, ou seja, um será levado, como os antigos foram levados pelo dilúvio, e o outro será poupado, como poupada foi a família de Noé. Logo, a análise textual nos indica que os que são deixados são os que se salvam e os que são levados são os que se perdem. Veja com calma na sua Bíblia e você verá que é isto mesmo. Agora, a despeito de qualquer discordância interpretativa ou teológica, uma coisa eu posso dizer com muita convicção. Independente da religião que você professa, ou até mesmo da ausência dela, pois muitos preferem não seguir religião alguma, eu espero que você concorde comigo pelo menos nisto. Jesus ama a mim e a você. E se formos fiéis a Ele, Ele voltará para nos levar ao reino que Ele mesmo prometeu. A sua promessa não falha, e o Apocalipse é a certeza que nós dois temos disso. Em nenhum momento, eu quero deixar claro para os telespectadores, há uma referência no texto grego, numa tradução hebraica, falando sobre 2 vindas ou sobre uma vinda em 2 fases. Nem a palavra fase aparece 2 vezes na Bíblia, sobre a primeira e a segunda, e nada disso ocorre. Portanto, essa é uma criação teológica extremamente tardia do século XVIII, enquanto o pós-tribulacionismo é uma crença bem sedimentada
pelo menos nos primeiros 4 séculos da igreja e depois ao longo da Idade Média. Então eu posso assegurar, por exemplo, para os telespectadores, eu não gostaria de dizer isso, mas com certeza absoluta vocês assistirão amanhã ou Vejam Só, porque Jesus não voltará até amanhã com 100% de certeza. E eu não digo isso, pelo amor de Deus, não me interpretem como um discurso arrogante ou prepotente, mas eu digo isso porque a Bíblia diz que o anticristo tem que se manifestar antes e a tribulação também tem que ocorrer. Dessa forma, é impossível que a vinda de Jesus seja iminente. Um detalhe com relação a isso é importante. Quando Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, isso fala sobre o desconhecimento com relação à data ou à época da sua vinda. Não é porque eu não sei quando ele virá que eu não possa dizer quando ele não virá. Eu, por exemplo, sei que ele não virá agora. Por quê? Porque a tribulação e o anticristo ainda não se manifestaram. O curioso é que a preposição ek, segundo os maiores dicionaristas, enciclopedistas e eruditos no grego, quer dizer sair de dentro. Ek, o significado básico de ek é sair de dentro. Se João quisesse falar sobre sair e tirar e não participar da tribulação, ele poderia usar a palavra apó, a preposição apó, ou tantas outras, mas ele usa ek, que quer dizer sair de dentro. Desse modo, o significado básico dessa preposição da hora da provação, quer dizer sair de dentro, ele por si só já refuta a interpretação pré-tribulacionista. Ora, para a igreja emergir de dentro da hora da aprovação, como a preposição grega ek nos dá a entender claramente, isto significa que ela deverá necessariamente estar presente durante esta aprovação. Ou durante toda ela, ou pelo menos boa parte dela. Então, de novo, voltando para os queridos telespectadores, quando nós analisamos o texto bíblico com base nos originais, com mais calma, observando todo o seu contexto imediato, à luz de outras passagens que lançam luz sobre outros textos da Bíblia. Eu tenho que fazer uma leitura tanto intertextual como intratextual, ou seja, dentro do próprio texto, como também em passagens paralelas. Quando eu faço essa análise ou esta exegese com muita calma, eu percebo que há um grave equívoco por parte da exegese pré-tribulacionista, que deixou de considerar um erro tão básico em grego, porque é que quer dizer sair de dentro. Se a igreja está dentro, é porque ela vai passar ou experimentará toda, ou pelo menos boa parte da tribulação. Uma pesquisa feita pelo Pew Forum sobre religião e vida pública entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países e descobriu que 32% deles também não acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando a pesquisa muito semelhante foi feita com teólogos, desta vez norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento era da ordem de 60%. Santo Agostinho dizia que, no que é essencial, devemos ter unidade. No que não é essencial, podemos ter diversidade ou liberdade. Mas em tudo é obrigatório que tenhamos